Olá, muito bem-vindo! Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, toda noite, com reprises durante o dia aqui na TV Oceano. Você tem um encontro comigo e sempre com o meu convidado, com a minha convidada, trazendo reflexão, informação, diversão, por que não? E hoje o assunto é empreendedorismo. E a gente vai mergulhar numa questão de gestão de tempo, né? Mais do que nunca, né? Como diria aquele apresentador, nunca antes na vida a gente teve tanta falta de tempo, né? Mesmo com a administração, às vezes, do home office, em que a gente achou que ganharia tempo, as horas parecem passar tão rápido, não é verdade? Acontece isso com você? Pois é, aconteceu isso com uma empreendedora, uma moça muito simpática que resolveu explorar essa área. Nós estamos falando da Leia Barros, a minha convidada hoje aqui no nosso Papo Reto. Leia, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Roberta, uma cliente muito querida. Com certeza. Gosta muito da gente e eu também estou bem feliz de estar aqui. Leia, vamos começar então falando da tua trajetória, né? Como é que uma menina formada em turismo resolve empreender, e principalmente na área do online, né? Com 2 filhas, né? Em idade escolar, precisando acompanhar a tarefa. Exatamente. Eu fico imaginando que foi a partir daí, né? Exatamente. Na verdade, eu já fui empresária, então eu tinha uma sociedade. Então, esse ramo do administrativo, eu já tinha bastante. Eu trabalhei 15 anos, então, com empresa. Quando eu desfiz a sociedade, que eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu sempre fiz os meus cadernos na faculdade, sempre gostei desse tipo de coisa. E fazia para as meninas, fazia para tia, prima, esse tipo de coisa. Mas nunca comecei a ver essa parte de scrapbook para quem é empresário. Aí você já olha e fala, não dá, é muito legal como hobby, mas como para trabalhar não dá. Então eu fui para fora, fui para Los Angeles, ver o que tinha de mais novo no ramo da papelaria, dos planners, que quando eu comecei a estudar, realmente era uma coisa muito diferente, era bem mais caro, e depois eu fui estudando e isso foi se democratizando assim na papelaria, né? Então é uma surpresa muito boa da indústria brasileira, porque quando eu fui para fora, para Los Angeles, eu fiquei enlouquecida, né? Eu fiquei imaginando. Porque em Beverly Hills são papelarias lindas. E eu tinha ido na Feira Brasileira de Papelaria do Brasil antes de ir para lá. Então eu vi muita diferença. Já no ano seguinte, a surpresa foi maravilhosa, porque a indústria brasileira evoluiu assim muito. E é muito louco, porque assim, ó, eu lembro quando eu era criança, eu pensava que se eu fosse ter um negócio, eu ia ter ou uma farmácia ou uma papelaria. A farmácia porque eu adorava os cremes, os shampoos, as coisas todas, né, todos os cosméticos que tinham nas farmácias. E a papelaria porque, imagina, né, eu fui colecionadora de papel de carta. Eu também. Vamos acessar memórias afetivas de muita gente aqui hoje no programa. Exatamente. E aí, com a digitalização da vida da gente, né, com a questão do computador, né, da vida na palma da mão, imaginava-se que, de repente, essa questão de papelaria ficaria em segundo plano. O que, de fato, aconteceu, sob um determinado ponto de vista, mas abriu uma outra possibilidade. Foi isso que você viu? Assim, foi muito interessante. Quando eu comecei a ver e comecei a gostar do ramo, eu fui realmente pesquisar se o papel não iria morrer. Porque é isso que você está falando. Quando eu estava tentando ver para eu investir nisso, o online estava muito forte. Então, eu olhava e falava, papel, para que papel e tal? Mas aí eu fui investigar, eu falei, peraí, vamos ver o que vai acontecer. Então, desde faculdade em técnica da pesquisa, acho que é uma matéria que sempre me ajudou muito. Então, eu pesquisei e o papel nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Ele tem uma história muito grande, né? Sim. Desde os papiros, é a nossa comunicação de passar um para o outro e ele não vai morrer. Aliás, a descoberta da prensa com Gutenberg foi um divisor de águas da humanidade, né? Sim, que é quando a gente consegue fazer registro em larga escala do conhecimento humano. Sim. Né? E desde então o papel tem essa função importante. Ele muda de função com essa vida moderna e onde ele é aplicado? Eu acho que agora o que é muito interessante é que os nossos olhos estão muito cansados do digital. Então, os nossos olhos, eu não sei se todo mundo percebe isso, mas quem lida com o computador ou com o celular, principalmente para trabalho, que é o meu caso, né? Então, chega no final do dia, o olho está ardendo muito. Você pisca e tal. E eu também já estudei isso, porque isso até tem um movimento muito grande, que é do detox digital,
que realmente é pelo malefício que ele faz para a gente, né? Então a gente pisca muito menos quando a gente está nas telas. Então o papel, eu acredito que o retorno dele está vindo também para a gente sair um pouco, para dar uma equilibrada. E para mim, no caso, e para os meus clientes também, como a gente já tem muita coisa no celular, se o nosso checklist do dia tiver num papel, é uma coisa a menos, que você vai estar no eletrônico e não adianta. Você olhar ali e riscar, a produtividade aumenta muito, porque quando você vai, não sei se isso já aconteceu com você, de você ir fazer alguma coisa no celular e tem notificação, e aí você... Nossa Senhora, eu peguei o telefone para ligar para alguém e, sei lá, 5 minutos depois eu não lembro nem por que eu peguei o telefone. Nem por que você foi. E o papel, ele te mantém o foco. Porque você colocou ali a tua listagem do que você tem que fazer e você vai riscando. Então a tua produtividade aumenta. E até naqueles hiatos, assim, por exemplo, você terminou uma coisa que você estava muito focada e acabou. E agora? E você tem o teu checklist. E no teu checklist você tem mais ou menos o tempo que cada coisa vai demorar. Então, se você tem pouco tempo, você vai fazer aquele ali. Você tem mais tempo? Vou fazer esse. Então, a produtividade aumenta muito. E por isso nasce a Focus. A Focus. Focus, que é foco em alemão. A foco em alemão. Bom, e aí nasce com aproveitando do meio digital, né? O Exatamente. Que parecia um contrassenso, ou seja, vou vender isto pela internet. Exatamente. O digital, tu é uma menina ainda, tu é super jovem, mas tu não nasceu chipada, né, Leia? Tu não é da geração que já nasceu, eu sou da né? Geração X. Da geração que são os X. 40, 50, nós somos da geração X. Então, né? E aí como é que foi para você olhar para digital? Olha, eu quero fazer um negócio que privilegia o papel, o contato, mas eu quero fazer através do digital. Exatamente. E como é que você se preparou para trazer isso para o digital? Eu não tinha muita ideia de que era tão complexo o digital. A minha visão foi de empresária mesmo, não, para que eu vou ter loja física se o mundo está ficando digital? Não, é muito mais barato, realmente é, mas o trabalho também é bem grande. Então, eu lembro que tem a RD Summit, que é das redes digitais de Floripa, e ia ter um evento. Quando eu vi assim, o que ia ter no evento... Eu estive lá também, é transformador. É maravilhoso. Mas no ano que eu vi, quando eu fui começar a ler, falei, meu Deus, mas isso, eu não estou entendendo nada do que está escrito. Como assim? CEO e ROI? E CEO para mim era CEO, né? Daí você vê com S, você fala, mas o que assim, que é, né? e tal. Então aí eu vi que eu não sabia nada. E nesse meio tempo eu comecei a pesquisar, será que não vai ter um MBA, alguma coisa? E foi uma sorte muito grande, que foi a primeira turma da Univale, então era do meu lado, que estava tendo o MBA de Marketing Digital. Então eu fui, me inscrevi, mas foi muito desafio, porque com 40 anos, voltar para a aula, você que foi empresária por 15, então você tem horário, você tem que chegar na hora da aula, e a minha turma tinha uma média de 22 anos. Então eu estava nos milênios, né? Então eles sabiam, eu era meio fora do digital mesmo, nem Netflix eu não tinha, então eu anotava tudo. Eles falavam de alguma série, que é o Black Mirror, né, que foi um grande sucesso. Então eu realmente anotava tudo e estudava muito em casa para entender do que eles estavam falando. Tá, e aí nasce a Focus. Nasce a Focus ali no MBA. E nasce no digital. Nasce no digital. O nome, tudo foi no MBA. E o que você vende e como você vende? Então eu tenho a internet, eu tenho a internet, então eu tenho o site, eu tenho o Instagram, que das redes sociais é o meu carro-chefe, tenho o Facebook, mas eu digo que ainda é meu carro-chefe, porque eu acho que a Focus tem muito a ver com o LinkedIn. Então eu estou consumindo cada vez mais o LinkedIn para eu colocar... A Focus já está ali, mas ela não está muito atuante, porque cada rede social tem uma linguagem diferente, né? Então eu tenho que consumir o LinkedIn para saber como que eu vou abordar, que linguagem que eu vou usar, porque eu acho que é muito mais ali. E é muito legal porque a Leia vem com um novo negócio, né? Empreende numa área digital,
dentro do setor de papelaria, mas com um foco muito específico, que é a questão de gestão de tempo. E por isso focus, né, que é a tradução de foco, por conta disso, né? Sim. Porque você falava ali da questão de eficiência, de produtividade efetiva, quando você tem esses instrumentos que você vende, né? Sim. Qual é o número de linha de produtos que você tem? Você tem hoje quantos produtos disponíveis e qual é o carro-chefe? O carro-chefe são os planners, com certeza são os planners, as pessoas gostam muito, então eu sempre tento ter um leque. Os planners são as agendas revisitadas? Exatamente, as agendas revisitadas. Então ela tem uma visão a semana. Em 2 páginas você não tem mais um dia e outro dia, você tem a semana toda para você colocar. Eu acho muito melhor porque você tem a visão da tua semana, assim. E caso, que eu digo assim para os meus clientes, caso esse espaço não seja suficiente para você, tenha um bloquinho junto. O bloquinho vai te salvar sempre. Então, tem os dias que você vai estar com muita coisa para fazer, que aquele espaço não vai dar conta. Mas você tem um bloquinho naquele dia e faz. É impressionante como rende. A gente vai dar uma paradinha, uma respirada, vai tomar uma água. Eu vou abrir o presente que ela trouxe para mim e depois eu vou compartilhar com vocês no próximo bloco algumas das coisinhas e das maravilhas que a Focus vende pela internet e que vai mostrar hoje pra gente aqui. Não sai daí, hein? Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje trazendo uma empreendedora no campo digital que vende papelaria. Parece uma incongruência? Não é nada de incongruente não, tá? Eu estou falando da Leia Barros, nossa convidada hoje, ela que é fundadora e proprietária da Focus, que é uma empresa, o nome, né, vem do alemão Focus, e que é uma empresa que vende papelaria com o objetivo de gestão de tempo. Ela trouxe, eu prometi aqui no final do último bloco, trazer primeiro todas as entregas dela vêm com um cheirinho, que é o cheirinho da empresa, memória olfativa também, né? Também, trabalha com na verdade até afetivo. O marketing digital também, a neuromarketing é muito interessante, porque todos os nossos sentidos, eles passam pelo cérebro antes, menos o olfato. Então, a minha cliente, a hora que ela abre, ela já tem uma sensação boa. Porque vem, o cheirinho não, ele vai ser imediata a sensação que ela ou ele, né, vai sentir. Então, é uma coisa Olha que louco, o olfato não passa pela racionalização, digamos assim. Não. Faz sentido, né? Você olha e aí processa mentalmente o que é que você está vendo, sente o gosto, processa, e o cheiro não. O olfato não, ele vai direto e já te dá uma sensação boa. É uma delícia. Um dia a TV vai ter cheiro. E vai ser ótimo. Né? Desde essas coisinhas fofas aqui, são os acessórios, né? Que são os acessórios aqui, o pegador. O clipe. Como é que funciona? Vai. Esse aqui, você pode colocar um pouquinho mais de papel. E ele é no Rose Gold. Ai, gente, que tudo isso, ó. Eu vejo muito os itens de papelaria para quem é profissional. Para quem é profissional, eu acho que ele se torna até um acessório, como quando a gente vai se arrumar mesmo. Olha, gente, que fofa. Canetinha. E eu tenho um relato das clientes assim, nossa, eu cheguei na reunião, demorou 5 minutos para começar, porque todo mundo queria ver minha caneta. E aí você trouxe também um bloco de mesa aqui, né? Isso, esse é um bloco de mesa que vem com uma caixinha. Vou abrir, olha, gente, que ele é muito bom para presente, sai bastante para presente. E ele fica uma caixinha depois que você pode colocar o que você quiser ou os itens de papelaria mesmo, algum grampeador, alguma coisinha assim. Ô, Leia, e qual é o perfil do teu cliente hoje, né? Quem são? São homens, mulheres, idade? São mulheres, principalmente, mas tem 20% de homens, o que eu acho muito legal. Tem líderes, né? Então, que usaram o planner, aí comprou para a equipe toda, porque viu como para ele foi bom. Então, a gente tem, por exemplo, essa estampa marmorizada, a gente tem bastante coisa. Olha que e máximo. Ela é bem...
Essa tem um lacinho ainda, mas a gente tem alguns que são neutros, então para homem, para mulher, ele fica tranquilo. Gente, que legal isso. E é realmente, né, para as colocar assim na páginas tem, caixinha depois você tem o bloco para você comprar e repor, se você quiser, você não vai perder, né? Aquele bloquinho de nota para acompanhar o planner tá aqui, Tá tá aqui. resolvido. Adorei, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela gentileza. E que outros produtos? Você falou que o carro-chefe é o planner, né? É o planner. E ele também vem em formatos, né? Isso, a gente tem um planner completo, que assim, na verdade eu não compro muita quantidade datado, porque eu tenho daí um pouco, ele fica perecível, no caso, sim, porque eu como tenho as agendas, né? um deadline ali. E uma coisa também que eu via muito de cliente que vê um benefício no planner, nossa, quando eu tinha agenda eu perdia muitos dias, parece que ficava muito em branco e tal, e já com o planner isso não acontece. Eu sinto que eu estou usando ele bastante, as pessoas acabam se acostumando bem mais. Olha, eu sou a louca da agenda, né? Eu tenho uma agenda aqui que me acompanha. Primeiro que, como você falou, a história do celular cansa os olhos, ainda mais por ser tela pequena, né? Então, tem coisa que não dá para tela pequena. Ah, mas aí você anota, você tem aplicativos. Cara, mas dentro do celular já está de bom tamanho, né? Ter Instagram, ter Facebook, ter as ligações, ter WhatsApp, já está de bom tamanho. E no papel a gente, como tu diz, e é sempre uma referência, né? Porque você vai buscar, você tem que buscar qual é o arquivo, qual é o dia, qual não sei o quê. No papel eu quero saber quem que eu entrevistei há 6 quarta-feiras atrás. Eu volto e tá aqui quem eu entrevistei. Então é mais fácil de manusear e mais fácil de carregar. Também, porque você não é, né, pequeno como o celular que complica para você ver, e não é tão grande quanto um notebook que precisa de um cabo para ligar, precisa de uma fonte de iluminação. Você risca, né, a tua ideia também, porque a gente trabalha com planner, mas, por exemplo, os cadernos, ou cadernetas, os moleskines, eles servem muito para ideias, insights. Então, tá aqui, vê uma frase, anota, né, porque às vezes a gente coloca, por exemplo, tem no Instagram, tem os itens salvos, né, raramente alguém volta naqueles itens salvos, né, então ali a escrita, até para quem é menor, né, para crianças no caso, é a questão motora, tem todo já, para quem é menor, já tem toda uma questão mesmo, né. Léa, você tem 2 filhas de que idade? Tenho uma de 11 e uma de 12. Qual é a idade? 11 e 12. Não, e qual é o nome, desculpa? Vitória e Isadora. Vitória e Isadora de 11, uma atrás da outra também, né? Que susto. Ô, Léa, e as meninas, qual é a relação delas com a papelaria? Você falou ali da dificuldade, tem criança que não sabe mais escrever. Sério? Né? Porque tá dentro do digital e aí se pede para escrever, cansa. Sim, para uma questão motora mesmo, né? Que não consegue mais, né, desenvolver essa coisa do pegar e desenhar, né? Tá ficando cada vez menos, né? Eu já fico revoltada um pouco que as escolas já não tem mais muito aula de educação física, já não tem muitas questões corporais, né? Tá só dentro do intelectual, se desvencilhando do desenvolvimento motor, inclusive. Sim, né? E é uma perda muito significativa, né? Porque dentro da infância é a parte que a gente mais cria. A gente nunca mais vai ser tão criativo do 0 aos 10. Então, para mim que trabalho com isso, tá pronto. Você tá só vendo, né? Não é uma coisa... Tá, tudo bem que você pode interagir, mas é muito diferente. Então, as minhas, elas foram ter contato agora com a pandemia, porque eu seguia Steve Jobs e Bill Gates, que eles diziam que os filhos deles não iam ter acesso só a partir dos 13. Então, eu falei, quem sou eu? Então, elas foram até os 13, mas agora, acho que agora a Vitória vai fazer 13, daí já vai ter. Mas é muito interessante, porque por eu ter estudado, elas têm uma visão muito diferente, eu acho, também, das redes sociais, de tudo. Eu espero que sim, pelo menos, né? Porque a gente trabalha do outro lado, né? E o que é o preferido delas? A papelaria, elas são enlouquecidas por tudo, né? Por tudo. Eu achei muito legal a Vitória que ela tem o planner e ela comprou um bloco, que ele é um planner diário, e ela falou para mim, mãe, esse aqui tá resolvendo para mim muito mais que o planner completo. Eu falei, sério? Sério, porque daí ela mostrou a coisa mais linda. Tem todas as tarefas e riscando e tal. E esse planner ele tem uns copinhos de água, né?
E a água, não está tomando, não? Ai, tem planner que te lembra de tomar água? Que são os blocos, né, também. A gente trabalha muito com bloco, porque cada cliente ele tem um jeito diferente. Tem gente que trabalha mais na rua, está mais dentro do carro. Tem gente que trabalha numa mesa o dia todo. Então, depende muito de cada um. E eu trouxe a Leia aqui porque eu sou consumidora. Primeiro, a facilidade, né? De você estar lá no sábado à noite, né? E aí, ver um produto, compra, entrega na região também é gratuita, né, Leia? Então, também facilita. Em pouco tempo, ela consegue deixar na porta de casa. Sim. E eu sou a louca das canetas também, né? Eu adoro e aí... tem muita possibilidade e eu acho que tem muito dos teus clientes que te acessam pela memória afetiva. Sim, assim, é até uma coisa que eu aprendi esse ano, porque não teve o evento da Papelaria Nacional, mas teve online e teve muita palestra muito boa e eu aprendi isso da memória afetiva nessas palestras. E que é uma coisa que eu sinto e que muita gente sente. Quando entra e encontra o papel, encontra a caneta, você volta naquela sensação legal que a gente tinha de comprar o material, ir para, né, com material novo, escolhido por você. Então, é interessante. Né? E o que as pessoas mais pedem além dos planners? Olha, eu acho que os planners são os mais mesmo, tanto que eu tenho uma variedade grande, tanto de preço como de estilo. Então, antes de você falar do segundo carro-chefe, dentro dos planners, né? O que eu tenho de personalização, de alternativa? Você falou assim, depende do estilo do cliente. Dependendo do estilo, eu tenho que tipo de produto para atender demanda? Por exemplo, então assim, a gente tem uma fábrica que é do Rio de Janeiro. Então, eu adoro as estampas, porque elas são descoladas, é tipo farm, assim, né? Então, é muito legal. Então, tem cliente que gosta disso, de um planner da Pantone, colorido, um planner da Smile, eles são muito criativos, então, mas tem gente que já quer uma coisa, ou pelo preço, uma coisa mais clean, estamos assim, falando até aí de cara de planner, isso, né? Mas em termos de função, eles têm funções completo. diferentes, assim? Eu tenho um planner que tem áreas e lembretes que o outro não tem, eles são diferentes? Assim, planner, o que ele tem assim, eu tenho um planner completo, que então vai ser como uma agenda, mas ele não vai ser, normalmente não é datado, você coloca a data e vai ter as divisões por mês. Então você vai conseguir ver o teu mês e vai conseguir ver as tuas semanas. A gente tem também planner mensal, que é muito legal, eu tenho um esse ano, que é para o meu financeiro. Então, esse planner mensal eu uso para o financeiro, contas a pagar e a receber. Ali é só sobre isso. Então, planner mensal a gente fala assim que é sempre para compromisso de data e hora. Então, no planner completo, você vai ter essa parte no início, mensal, para você colocar o que você tem. Agora, para mim, por exemplo, eu queria uma coisa separada, só para o financeiro. Eu tenho um cliente que tem um pouquinho mais de idade que comprou, por exemplo, só para agendar médicos, exames, então aquele planner é só para isso. Ou vai viajar, então leva um planner mensal para colocar ali mais ou menos os dias da viagem, que vai fazer mais ou menos. Então tem esses planners mensais também, que a gente vende tanto em bloco, quanto estilo revista, tem vários modelos de mensal. O semanal, para você ver a semana em bloco, a gente tem também para você deixar na mesa. Então, você tem uma visualização da semana. E eu tenho um da semana também, que é para, normalmente, atendente, que está com o computador aqui, ele é bem assim fininho da semana e ajuda muito para atendente. Então, ela está aqui atendendo e ela já está anotando o que está acontecendo, para que dia que é, então ajuda bastante. Olha, bem legal. E todos esses produtos, inclusive no Instagram, você dá dicas de gestão de tempo também, sim, né? Sim, e cada vez mais agora um propósito da Focus é para o profissionalismo. Realmente, com produtividade, o brasileiro a gente perde bastante para os outros países, a gente demora mais para fazer as coisas e tudo, e eu estou feliz com esse propósito da Focus, de auxiliar nisso, de nos auxiliar nisso, em a gente melhorar a nossa gestão do nosso tempo, sabe? Ele vai um pouquinho para o autoconhecimento, para uma coisa que ainda não é tão palpável, mas eu quero ver como que eu vou abordar isso, mas eu acho que tem muito a ver, a gente sabe muito do que a gente não gosta, mas do que a gente gosta, às vezes a gente não para pensar. Então, se você tem o que você gosta,
Você sabe o que você faz para manter tua vida, que você vai ter que ter um trabalho, alguma coisa que você saiba fazer e que vão te pagar por isso. Você sabe que você tem esse tempo de produção, mas o que você gosta de fazer também, para você não se perder, porque realmente não é igual antes. O nosso tempo está muito mais escasso. Está muito mais escasso, Olha, né? dos meus 0 aos 18 demorou 40 anos para passar. E dos 18 aos 48 demorou 15 minutos. Foi um negócio maluco. Não, e se lembrar dos pais, voltavam às 6 horas da tarde. Cara, a gente Tudo almoçava bem, junto. acabou, A gente né? almoçava. Não tinha mais nada. E eles davam conta, né, de pagar as contas e de nos Sim, sustentar mas... e tudo mais. E a gente almoçava todos os dias Sim, juntos. todos os E bem dias. isso, 6, 7 horas. Quando a gente achava que o pai e a mãe trabalhavam muito, nossa, a mãe chegou Sim. 7 horas em casa, né? Então E já acabou, era... desligava, E né? desligava, e tinha esse momento. Embora os meus pais, a minha mãe como professora, tinha história de preparar aula, corrigir prova, Sim. e o meu pai tinha história de fazer projeto, que ele tinha uma empresa de casas pré-fabricadas, então essa coisa de trabalhar na mesa da sala de jantar, Sim. de ficar às vezes até mais tarde fazendo material, produzindo, então isso permeou muito a minha família. Mas essa coisa da organização de tempo passa muito pela procrastinação. Sim. E aquilo que você não vê, você não lembra, aquilo que você não lembra, você não faz. Exatamente, né, Leia? Exatamente. Passa por isso. E, assim, ó, e tanto os planners quanto até post-it, gente, está valendo para que isso te ajude a manter uma rotina e que você não procrastine, né, que você realmente faça o que tem que ser feito. Isso passa por dieta, isso passa por atividade física, isso passa por atividade profissional. Tem empresas investindo, inclusive, na formação de profissionais com mais capacidade de gestão de tempo. Né? As empresas querem pessoas organizadas. É uma qualidade cada vez mais rara, né? Para gente que não tenha organização. Então, você organizar o teu próprio tempo, igual você falando, e você escolher o que você vai procrastinar. Então, né? Então, tem uma coisa que até aprendi na faculdade, mas que permeou muito a minha vida, que o tempo é dividido em 3 partes. Então, tem as necessidades fisiológicas, que não vai mudar nunca na infância, no adulto e na terceira idade. Escovar dente, comer no banheiro. Exatamente. A produção vai mudar e o lazer vai mudar. Na infância, o nosso lazer é maior e a produção é menor. No adulto, nossa produção é maior e o nosso lazer é menor. Na terceira idade, a ideia é que o lazer volte a aumentar e a tua produção diminua. Então, a gente está numa idade de produzir bastante, sim. Então, a gente tem que produzir bastante, sim. Mas você saber o que você gosta e você saber o que procrastinar e o que você vai deixar que, também eu preciso descansar, eu vou fazer isso aqui, ó, jogar tênis, não sei, alguma coisa, cada um gosta de uma coisa. Isso que é interessante, é o autoconhecimento. Cada um vai ter um jeito, né? E ó, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu não sei cada um de vocês, mas eu acho uma sensação das melhores do mundo você ter uma listinha e fazer aquele cheque. Fiz. Nossa. Né? Foi. Que você tenha planners preenchidos em todas as áreas, com muito cheque, com muito perfeito, né? Com um ok do ladinho, e que a gente consiga realmente organizar a vida. Porque o tempo está cada vez mais escasso e mais precioso, né, Leia? E a gente tem que saber o que é importante para nós. Né? Instagram, onde é que o pessoal te acha? É Your Focus Life. A gente tem o site também, focuslife.com. E o WhatsApp também, que é 992815328. Vamos repetir esse WhatsApp aí? 992815328. 5328. 992815328. Entra em contato, faz os pedidos, a entrega na região ali 3 dias, mais ou menos, né, Leia? A gente tenta fazer o quanto Mas você antes. vende o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Isso que me chamou muito a atenção do propósito, porque a gente vende muito para Brasília, São Paulo. Então, eu conversando com a equipe, falei assim, poxa, mas parece núcleos de pessoas que trabalham e que dão muito valor para isso. Então, a gente quer fazer essa educação também. Né? Olha, gente, vou dizer um negócio, Brasília está precisando de focos. Querida, obrigada pela tua presença, viu? Adorei o papo. Ótimo. Gente, eu conversei hoje aqui com Leia Barros, ela que é empresária, investiu no meio digital e ajuda a gente a organizar a vida através da papelaria, né? Eu sou permeada de memórias afetivas em relação a papel, né? Sempre gostei de cadernos literários, escrevia aqueles poemas, aquelas redações, aquelas poesias. Me lembra a Ana Cláudia, minha professora de português ainda lá do ensino médio. Enfim, gente, papel, como diz a Leia, não vai morrer e tem a sua função. Sim, o digital é bom, mas às vezes um detoxinho, vir para o papel
tem lá as suas benesses. Espero que você tenha gostado do papo, que você utilize as informações que a gente trouxe, né, para facilitar a sua vida. Beijo no coração, até a próxima.